Algo quebrou nas linhas de frente de Donbass. Putin pode sentir isso, mesmo que ele não admita. Todo o prazo que Putin estabelece para a queda do Donbass vai e vem. O mesmo valerá para o prazo mais recente, que prevê o Donbass sob controle russo até o fim de 2026. Isso não vai ocorrer. Putin sabe disso e apenas adia o inevitável, fugindo da realidade. O que o líder da Rússia não quer admitir, e absolutamente não quer que o resto do mundo veja, é que a ofensiva no Donbass já desmoronou. 2 batalhões estão sendo dizimados por dia. O exército da Rússia não está ressurgindo, mas em ruínas. Agora só consegue atacar até que tudo fique insustentável e o inevitável aconteça. A Rússia fracassa. Não era para ser assim. Quando 2026 começou, Putin acreditava ter o controle total. As negociações de paz focavam na exigência russa de que a Ucrânia cedesse o Donbass, enquanto a Rússia intensificava ataques à infraestrutura energética ucraniana. Isso já estava causando danos enormes e, até o final de janeiro, havia destruído 8,5 gigawatts da geração de eletricidade da Ucrânia, o que representava quase metade da capacidade total do país. Na mente de Putin, o cenário já estava pronto. 2026 seria o ano em que o Donbass finalmente cairia. A Rússia planejou uma grande ofensiva na primavera e verão para garantir isso. Seus alvos eram as 4 cidades que compõem o cinturão fortificado de Donetsk: Konstantinivka, Druskivka, Kramatorsk e Sloviansk. Uma a uma, essas cidades cairiam. Os soldados da Ucrânia seriam vítimas do próprio cansaço, combinado com uma retaguarda debilitada que impedia o reabastecimento e a rotação. Primeiro, Konstantinivka cairia, depois o resto. Agora, no fim de julho de 2026, a realidade é bem diferente do que Putin imaginou. Essas 4 cidades do cinturão de fortalezas ainda resistem. É verdade que a Rússia afirmou que ocupa Konstantinivka. O próprio Putin fez essa declaração, apenas para ser imediatamente refutado pelos generais da Ucrânia. Na verdade, a Rússia só conseguiu infiltrar alguns soldados na cidade, gerando zonas cinzentas sem controle total de ninguém. Isso não é uma ocupação, é um fracasso disfarçado de sucesso. Como diz a líder da equipe russa do Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, Katerina Stepanenko, essas são infiltrações, não são avanços. São grupos de talvez 1 ou 2 caras, soldados russos, entrando em algumas posições na cidade. Não é uma posição consolidada. Eles ainda precisam de bastante tempo e muitos recursos para realmente transformar isso em posições consolidadas. A grande ocupação do Donbass que Putin afirmou ser inevitável em 2026 não aconteceu. Em vez disso, a Rússia está presa em uma armadilha. Suas forças se desgastam para fazer avanços insignificantes, perdendo milhares e milhares de soldados nesse processo. Batalhões inteiros e mais estão sendo dizimados todos os dias, e as cidades que ainda não caíram apresentam o mesmo desafio. Batalhas urbanas devastadoras, defesas infestadas de drones. A demanda por mão de obra russa é tão alta que o exército exausto pode não resistir à guerra imposta por Putin. Este é o desastre de Donbass de Putin. A linha de frente russa está desmoronando, como mostram as baixas. Putin deveria ter previsto isso, mas não previu. E isso não foi só arrogância, como logo ficará claro, mas ele deveria ter previsto. A fracassada campanha da Rússia por Pokrovsk mostrou a Putin por que seus planos para o cinturão de fortalezas não dariam certo. A Rússia domina a maior parte de Pokrovsk, apesar dos combates intensos na região. A Rússia demorou anos para conquistar essa cidade, que é importante, mas menor que as 4 localidades do cinturão de fortalezas, atualmente em seu caminho. É difícil obter números precisos de baixas, embora o analista militar e ex-SEAL da Marinha dos Estados Unidos, Chuck Ferrar, estime que o número de soldados russos perdidos naquela cidade esteja em torno de 250 mil. Essa foi o grande sinal para Putin. Ele não prestou atenção. Agora o problema de Donetsk da Rússia está claro. As 4 cidades do cinturão de fortalezas à frente das forças russas são maiores, mais perigosas e melhor defendidas que Pokrovsk. O mesmo se aplica à região entre Pokrovsk e o cinturão de fortalezas. O fracasso russo em tomar Pokrovsk rapidamente permitiu à Ucrânia erguer fortificações atrás da cidade. As forças russas ainda precisam atravessar para tentar alcançar a linha de frente do cinturão de fortalezas. Ferrar estima 200 mil baixas em cada uma das 4 cidades. Isso é uma estimativa bem conservadora. É muito mais provável que Putin sacrifique mais 1 milhão de soldados russos antes de conseguir conquistar Donetsk e, por extensão, o Donbass. A Rússia não pode evitar essas perdas, pois não consegue atacar o cinturão de fortalezas de todos os lados.
Cada cidade é enfrentada separadamente, começando por Konstantinivka. O que ocorreu atrás de Pokrovsk se repete nas outras 3 cidades. Enquanto Konstantinivka resistir, custando à Rússia dezenas de milhares de soldados nesse processo, a Ucrânia estará preparando a próxima cidade e a seguinte. Uma gigantesca máquina de moer carne foi criada no Donbass, e Putin joga soldados nela como gado para o abate. Atualmente, a Rússia pede pelo menos 2 batalhões por dia na ofensiva em Donetsk. Segundo o Museu Nacional do Exército do Reino Unido, um batalhão tem de 500 a 1.000 soldados. Basta ver o número diário de baixas russas para entender o grande problema de Putin no Donbass agora. Por exemplo, considere as 24 horas que antecederam o dia 30 de julho. A Rússia perdeu 1.360 soldados em um único dia. Isso equivale a entre 1,5 batalhão e quase 3 batalhões, dependendo dos números. Vamos ampliar a análise. Junho foi um mês terrível para a Rússia, um recorde em 2026, quando se trata de perdas, já que a Ucrânia infligiu 39.490 baixas à Rússia ao longo do mês. Divida esse número por 30 e você terá uma média de 1.316 baixas por dia. Perder cerca de 2 batalhões por dia no Donbass não é algo isolado para a Rússia. É a norma. Procedimento padrão para uma campanha no Donbass que vai de desastre em desastre. A ofensiva de primavera em Donetsk fracassou. No fim de uma estação que deveria ter rendido pelo menos parte do cinturão de fortalezas, as forças russas quase não haviam avançado. Recuavam ativamente. Em outras áreas da Ucrânia, como Dnipro e Petrovsk e Zaporizhia, onde os contra-ataques ucranianos libertaram centenas de quilômetros quadrados de território. Como diz Ivan Timotchko, chefe do Conselho de Reservistas das Forças Terrestres da Ucrânia, afirmavam que Putin apostava tudo e que Donetsk teria que ser entregue, pois os russos romperiam a defesa e estariam próximos de Kiev. E o que temos agora? Uma campanha de primavera fracassada. Já estamos há 2 meses na campanha de verão e sabemos que no fim de agosto transmitiremos a mesma mensagem. A campanha de verão de Putin no Donbass fracassará como a de primavera. Afinal, essas campanhas e os 2 primeiros meses de 2026 trouxeram pouco para a Rússia até agora. O ISW revelou isso em sua avaliação de 22 de julho, sobre a campanha ofensiva da Rússia. Até aquele momento do ano, o ISW avaliou que as forças russas haviam conquistado apenas um total líquido de 81,1 km² da Ucrânia em 2026. Não estamos cometendo um erro aqui. 81,1 km². Uma contraofensiva ucraniana que recuperou 626,85 km² reduziu esse número substancialmente. Mesmo sem considerar isso, a Rússia teria conquistado só cerca de 700 km², com uma ofensiva que deveria conquistar o Donbass. Isso é patético. Isso mostra claramente que o exército de Putin está em seus últimos suspiros. Sobre o motivo disso, podemos comparar as campanhas russas anteriores em Donetsk com o cenário atual. A Rússia foi bem-sucedida na região nos primeiros anos da guerra. Destaque para as forças de Putin na conquista de Bakhmut. Essa batalha foi sangrenta e custou milhares de soldados a Putin, mas a Rússia reuniu suas unidades mecanizadas, enquanto a Ucrânia ainda não usava a estratégia de drones que vemos hoje. Agora, enquanto a Rússia tenta avançar em cidades maiores que Bakhmut, as coisas são bem diferentes. Não são só os drones FPV que matam milhares de soldados, muitas vezes antes de chegarem à linha de frente. A Ucrânia, com novos drones de médio alcance, dificultou o avanço russo em Donetsk ao atacar a logística inimiga na retaguarda próxima. Durante os ataques de Putin a Bakhmut, e mesmo durante a maior parte da campanha contra Pokrovsk, os soldados não enfrentaram crise de combustível, pois tinham blindados funcionando, com veículos capazes de levar tropas e suprimentos pela linha de frente. Agora, a Rússia enfrenta o desafio de suas 10 maiores refinarias danificadas, e Ferrara afirma que a produção conjunta de combustível caiu 65%. Isso tem grande impacto no campo de batalha. Soldados que antes iam de veículos agora marcham, virando alvos fáceis para drones. A Rússia não pode mais lançar grandes ataques mecanizados e depende de infiltradores para criar zonas cinzentas, tornando os avanços bem mais lentos do que antes. Quando 2 batalhões são dizimados diariamente, isso agrava ainda mais a situação e leva ao que vemos agora em Donetsk e Donbass. O colapso total da ofensiva russa. O que estamos vendo aqui é um exército russo que está em seus últimos suspiros no Donbass. Mas o pior para a Rússia é que Putin nem sequer sabe o que está acontecendo. Pode parecer estranho que o líder da Rússia faça afirmações absurdas, como dizer que Konstantinivka foi capturada, já que isso pode ser facilmente desmentido. Mas há um motivo para Putin afirmar isso. Não se trata apenas de aparentar força. Em breve você saberá o motivo, mas antes, lembre-se,
Você está assistindo ao programa militar. Esse é o tipo de análise que você quer. Inscreva-se no canal para não perder nossos vídeos diários. Então, Putin deve estar em pânico por causa do Donbass, certo? Ele pode ver que nenhum dos seus prazos está sendo cumprido. Então, isso deve significar que algo está dando errado. E talvez Putin tenha consciência suficiente para saber que essas coisas não estão boas para a Rússia neste momento. Porém, é provável que ele não saiba o quanto sua ofensiva no Donbass fracassou. Por quê? Putin exige avanços enquanto seus generais conspiram para esconder a verdade de seu líder. Afinal, são eles que correm risco se tiverem que se aproximar de Putin e dizer, bem, aham, senhor. Na verdade, Konstantinivka não caiu, nem chegamos perto de tomá-la e mal arranhamos o cinturão de fortalezas. Dizem, não mate o mensageiro, mas não proíbem causar um acidente a ele por uma janela aberta. Putin consolidou seu poder cercando-se de bajuladores e mentirosos. Seus generais não veem vencer a guerra como função, mas sim agradar Putin. Fazer Putin feliz quando ele pergunta sobre Donetsk implica mentir para ele. Não somos os únicos a dizer isso. Em um relatório de junho, o Financial Times ouviu 2 ex-altos funcionários do Kremlin. Ambos confirmaram que Putin está cada vez mais iludido sobre o progresso da Rússia na Ucrânia e conquistas tecnológicas, pois seus superiores mentem para ele. Valery Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior do Exército Russo, é o arquiteto da ilusão que cerca Putin. O líder da Rússia confia tanto nesse homem que pede 3 reuniões informativas por dia a Gerasimov, como observou um dos ex-funcionários do Kremlin. Putin está muito influenciado pelos militares, que sabem enganá-lo. Ele percebe, mas ainda acredita neles e permite que façam isso. Essa ilusão leva Putin a fazer afirmações absurdas, como sobre Konstantinivka, ou ao dizer que soldados russos não precisam se preocupar em perder o acesso ao Starlink, pois a Rússia teria um equivalente, talvez até superior. O equivalente parece ser o projeto de internet via satélite Razvet, que lançou seus primeiros 16 satélites em março de 2026 e ainda não está operacional. O Starlink tem mais de 10.200 satélites. Em que mundo Razvet se compara ao Starlink? No mundo do Putin e só no dele, provavelmente porque seus puxa-sacos disseram para ele que o Razvet vai ser tão bom quanto o Starlink. E esse é o grande problema do Putin. Apesar das declarações sobre o Donbass, ele não sabe o que ocorre com a Rússia na linha de frente. Por isso, Putin sempre superestima o potencial da Rússia e as chances de vitória na Ucrânia. Apesar de afirmar monitorar informações de diversas fontes, inclusive blogueiros militares russos, Putin realmente escuta apenas quem está mais próximo. Talvez não confie nessas pessoas, mas são pessoas que ele pode controlar e que vão lhe dizer o que ele quer ouvir, como Gerasimov. Enquanto ele se aprofunda em sua ilusão, as forças armadas russas desmoronam, não só na linha de frente. A máquina de guerra de Putin está desmoronando por dentro devido a uma onda de ataques de longo alcance dos operadores de drones da Ucrânia. Nós mencionamos as refinarias de petróleo da Rússia e os problemas de combustível sentidos na frente de Donetsk. O problema vai além desse setor do campo de batalha. A falta de combustível na linha de frente e na Rússia, pois a Ucrânia destrói a infraestrutura energética russa. Refinarias são atingidas desde as fronteiras até o interior, como Omsk, na Sibéria. Os drones ucranianos precisaram voar mais de 2.500 quilômetros para esse ataque, o que mostra que a Ucrânia agora está em um ponto em que pode atingir praticamente qualquer alvo estrategicamente viável na Rússia que escolher. A Ucrânia também ataca depósitos de petróleo, dificultando o transporte de combustível. Tem isolado a Crimeia com ataques a caminhões de combustível em territórios ocupados e a navios da Frota Fantasma no Mar de Azov e Mar Negro. Em 9 de julho, o Pravda informou que a Ucrânia já inutilizou até 40% da capacidade total de refino da Rússia, levando em conta refinarias tanto dentro quanto fora das 10 principais que Ferrar mencionou. A Ucrânia também começou a atacar redes logísticas dentro da própria Rússia, como vimos nos ataques a Wildberries. Mais de 15% dos depósitos dessa empresa foram destruídos até 30 de julho, segundo a UNN. Essa é a forma da Ucrânia de retaliar contra uma empresa que fornece equipamentos militares e drones aos soldados de Putin, causando sofrimento ao povo russo. A raiva domina a Rússia. As pessoas estão brigando nas ruas porque não conseguem comprar combustível. Então você pode imaginar a tensão que existe na linha de frente. As fotos da campanha de bloqueio logístico da Ucrânia, que despejou drones de ataque de médio alcance sobre comboios russos, mostram por que as forças russas na linha de frente estão tão mal equipadas. É difícil lutar quando combustível, comida e equipamentos são destruídos a quilômetros de onde precisam chegar. Todos esses problemas afetam a Rússia ao mesmo tempo. Qualquer iniciativa que Putin achou que tinha no Donbass no início de 2026 evaporou. Os custos aumentam rapidamente, tanto pelos bilhões gastos quanto pelo sangue derramado em Donetsk.
As perdas russas são tão grandes que os 27 mil voluntários recrutados por mês não conseguem compensá-las. A Ucrânia ficou mais eficiente, está construindo drones aos milhões, já que 500 mil drones de ataque FPV estão sendo fabricados todo mês. A proliferação desses drones é uma das principais razões para a Rússia sofrer 8 baixas para cada ucraniano ferido ou morto, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Uma coisa é certa, Putin precisa mudar algo, mas não vai. Mesmo com a realidade distorcida que ele criou ao seu redor, ele sabe que há algo errado no Donbass. Ele só pode esperar que o Ocidente pare de apoiar a Ucrânia, ou que a Ucrânia mude radicalmente o que está fazendo para neutralizar tantas ofensivas russas, mas nenhuma dessas opções parece provável. Em vez de trabalhar com seus comandantes para promover mudanças, Putin se recusa a alterar o sistema corrupto que construiu, pois sempre o beneficiou. Mesmo assim, o fracasso das forças armadas da Rússia não pode ser ignorado. Por menos que pareça saber, Putin ao menos sabe que uma campanha que prometeu encerrar em poucos dias, mas já dura quase meia década, o coloca em risco. A paranoia tomou o lugar da política. O líder russo agora passa a maior parte do tempo isolado em bunkers, distante de quem possa tentar depô-lo, pelos fracassos em Donetsk e outros locais. A segurança pessoal de Putin aumentou em 2026, enquanto ele transferia mais poder ao FSB da Rússia. A equipe de Putin, como chefes e seguranças, está proibida de usar transporte público e só pode usar celulares sem internet. Quem visita Putin passa por 2 triagens para garantir a segurança, segundo a CNN. Tudo o que Putin está fazendo aqui é se isolar da catástrofe que ele mesmo criou. Nada disso vai mudar o que está acontecendo no Donbass. Na verdade, a situação lá só vai piorar. Ninguém que tente dizer a verdade a Putin consegue superar as camadas de segurança. Eles serão barrados quando os capangas de Putin perceberem que mencionarão algo que desagrade um homem tão controlador que ignora a realidade. Quanto a Donetsk, a região não vai cair sob o domínio de Putin até o final de 2026, nem até o final de 2027 ou 28. Se mantiverem o ritmo atual, as forças de Putin levariam cerca de 14 anos para capturar Donetsk, segundo a Al Jazeera. Se isso não mostra o colapso total de uma ofensiva que deveria entregar o Donbass a Putin até agosto, então não sabemos o que mostra. A Rússia terá sorte se avançar em Constantinivka até o fim do ano, quem dirá conquistar o Donbass. Afinal, essa alegação de captura não funcionou bem para Putin. Após essa afirmação, o regimento Skalia da Ucrânia mostrou que ele estava errado. Os poucos russos que entraram na cidade caíram em uma armadilha de Skalia. E você pode descobrir como assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, temos muito mais esperando por você no nosso programa militar. Inscreva-se hoje e ative o sino de notificações para garantir que você seja um dos primeiros a ver nossos vídeos mais recentes. E como sempre, obrigado por assistir.